A SEAG em Foco. A SEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Está aqui conosco Joel Rodrigues dos Santos. Ele é engenheiro civil pela Universidade de Guarulhos, pós-graduado em Gestão de Negócios, pós-graduado em Administração de Empresa pela FGV e Engenharia Ferroviária pelo Instituto de Pós-Graduação e Graduação do IPOG São Paulo. É também empreendedor e escritor. Atuou nas áreas de esporte, artística, educação, segurança pública, serviços sociais, voluntariado, associativismo, empresarial, tecnologia e de meio ambiente. Desde janeiro de 2007 está na ProGuaru, Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S.A. Está também desde 2007 na ASEAG, Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos, e também participa da família Rotariana. Tudo bem, Joel Rodrigues? Olá, tudo bem? Bom? Tudo bem e você? Tudo bem, obrigado pelo convite. Obrigado de você estar aqui conosco, né? Demorou para a gente nos encontrarmos, né? Mas chegamos, né? Tá bem. Bom, vamos conversar aqui um pouco sobre o seu trabalho na ASEAG, por favor. Você é responsável por uma área lá no setor da ASEAG, é isso? Então, hoje na SEAG eu estou como presidente do Conselho Deliberativo, né, da associação. Ok. E sempre que possível eu ajudo o nosso presidente Gilmar na parte de obras da associação. Sei. Ok. E o Conselho Deliberativo, qual que é a função desse Conselho Deliberativo na SEAG? O Conselho Deliberativo na SEAG, assim como na maioria das associações, ela tende a fazer a parte de aprovação de contas, fiscalização da diretoria executiva, apoio, né, no desenvolvimento de resoluções, soluções. Como quase todas as associações, elas existem um investimento, você tem recebimento, você tem as contas, então nós fazemos esse papel de verificação e validação das ações da diretoria executiva. Que bom, né? Que bom. E tem ido bem, né? Tem ido bem todo o sistema. Olha, eu vou te falar assim, eu estou na SEAG desde 2007, eu me formei e me associei, e passaram grandes presidentes, acompanhei bastante a SEAG, até por ser mais jovem, para aprender, e a atual gestão do Gilmar tem que ser bem parabenizada, bem festejada, que ele tem feito um trabalho excelente. Eu nunca vi a associação tão bem, tanto na parte física, né, de estrutura, como na parte financeira, que associações normalmente elas têm muita dificuldade de conseguir fazer as coisas, de conseguir patrocínio, arrecadação, se manter em pé, terminar um ano bem, no azul. No azul. E o Gilmar tem feito isso de forma brilhante, tem trabalhado muito. Trabalhado muito, né? O Gilmar está trabalhando muito. E a SEAG é bem reconhecida na sociedade, né? Ela é muito bem vista na sociedade, né? A SEAG em Guarulhos, ela tem se destacado cada vez mais, até por ser uma associação de profissionais da área tecnológica, né? E ela congrega todos os profissionais, engenheiros, arquitetos, agrônomos e tecnólogos. O CREA recentemente teve, né, recentemente não, né, mas alguns anos, separou os arquitetos, né, os arquitetos se separaram dos engenheiros no CREA. Mas a SEAG, ela continua mantendo o conjunto, mantendo a união, porque eu não vejo por que ter uma segregação. Então, todos atuam de uma forma única. E hoje a SEAG também tem sido exemplo para outras associações no estado de São Paulo. Então, pelas atividades que ela vem desenvolvendo. Sobretudo agora, né? Na pandemia, as reuniões presenciais não têm acontecido, as palestras presenciais não têm acontecido, e a SEAG tem feito um trabalho maravilhoso de conversas, de reuniões e principalmente palestras muito interessantes de forma online, que faz a gente ser mais conhecido, né? Porque outras pessoas assistem, não só o pessoal que é associado, não só o engenheiro e o arquiteto. Exatamente, né? E consegue levar aí um pouco o sistema, a própria engenharia, para que as pessoas possam entender um pouco mais sobre a engenharia, sobre a arquitetura, né? Sobre esse segmento que é muito importante, né?
Exatamente. Um dos papéis dessa divulgação grande, e aí eu vejo isso pessoalmente como uma forma extremamente fundamental para a engenharia e para a sociedade como um todo, é essa popularização. Quando eu falo popularização, é para mostrar que a engenharia, a arquitetura, a tecnologia, ela é necessária em todos os pontos, né? No dia a dia. A pessoa, desde que sai da sua porta de casa até ela voltar, ela passa por diversos sistemas interligados com a engenharia. As casas, ter um engenheiro, um arquiteto para você fazer a sua casa corretamente, o seu prédio, o seu acesso, o seu carro. Agora tem se falado muito em função, já teve muito falado muito tempo atrás, na época do SARS. Lembra quando teve a epidemia da SARS, né, que eram as doenças transmitidas que acabavam com a área de respiração. E naquela época a engenharia mecânica do ar-condicionado, o famoso PMOC, ele foi batido muito fortemente. Só que se esqueceu disso por um tempo, ficou no vácuo. Agora, novamente, com a questão do Covid, isso está em voga novamente. Tivemos aí ministro do STF, tivemos aí presidente de câmaras, deputados que ficaram doentes por falta de manutenção no ar-condicionado. Isso é engenharia. Então, esse é um papel que a SEAG leva de mostrar e tentar levar para as pessoas que a engenharia não é um custo. A engenharia é um investimento. E a vontade das pessoas também de terem mais pessoas ainda, né, para se formando e trabalhando nessa área, né? Exato. Uma das coisas que nós temos visto muito ultimamente, e aí a internet tem ajudado isso, porque vamos lá, há 10, 15 anos atrás a gente não tinha informação ao vivo ou just in time como nós temos hoje. Então hoje você vê, se aconteceu um acidente, que nem aconteceu lá no Nordeste, que um prédio desabou por conta de um serviço de engenharia mal feito. No Rio de Janeiro, prédios, né, e casas desmoronando, né, colapsando. A caixa d'água lá em Diadema. A caixa d'água lá em Diadema, sem um acompanhamento correto, feito por pessoas leigas, né. É muito importante as pessoas saberem que, porque mais simples as coisas sejam, é importante ter uma visão, né, um conhecimento técnico, para que não ocorra esse tipo de acidente, que é grave. Sim. Eu costumo brincar, né, das profissões, por exemplo, da medicina, erro médico e algumas outras profissões. Quando acontece um erro médico, uma fatalidade, pode haver um óbito, pode perder uma vida. Quando um engenheiro ou um prédio não é feito adequadamente, pode se perder muito mais. Então, uma engenharia mal feita, uma obra sem engenharia pode ter um acidente em massa, né? Haja visto o que aconteceu, por exemplo, lá na Vale, né? Onde estourou a barragem, você vê prédio desabando. Aqui em Guarulhos aconteceu, na Paulo Facini, há muito tempo atrás. Então é importante que as pessoas saibam que o engenheiro, um arquiteto, um profissional técnico, ele não é um custo, ele é um investimento e uma questão de segurança. Perfeito, perfeito. Bom, nós estamos aqui conversando com o engenheiro Joel Rodrigues dos Santos, que ele também trabalha na ProGuaru. Nós vamos fazer um intervalo comercial e voltamos já em seguida, vamos falar um pouco sobre a ProGuaru, pode ser? Claro. Então tá bom, obrigado. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É o novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas. Você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do comércio varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, o portal também vai ter um conteúdo de palestras
e cursos em vídeo e todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do simcomércioguarulhos.com.br. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Nós estamos de volta numa conversa muito interessante com o engenheiro civil Joel Rodrigues. Lembrando que esse programa está sendo gravado na TV Comércio, que é do Sim Comércio, na qual o Dr. Reginaldo Sena é o presidente daqui e tem trabalhado muito bem como a SEAG, o engenheiro Gilmar, também o associativismo. E nós falamos no começo, nós falamos muito sobre o associativismo aqui com o engenheiro Joel Rodrigues. Joel, e agora o seu trabalho na ProGuaru, como é que funciona a ProGuaru? Como é que é o seu trabalho lá? Explica pra gente. Vamos lá. A ProGuaru é uma empresa de economia mista, ela pertence na sua maioria das ações à Prefeitura de Guarulhos. Ok. E a ProGuaru ela é responsável pela parte de, vamos chamar assim, zeladoria da cidade. Então, varrição, operação de limpeza, conserto de galerias, na parte de infraestrutura, a operação tapa-buraco. E também nós temos lá as obras de infraestrutura e de edificações, manutenção nos próprios do município. Temos também os serviços de portaria, né, e de controles de acesso e limpeza nas escolas municipais e nos postos de saúde, na parte da Secretaria de Saúde também. Eu digo o seguinte, a ProGuaru é o canivete suíço, né, da Prefeitura de Guarulhos. Né? Então, nós temos um quadro lá bem grande de profissionais, muito qualificados, e estamos aí na cidade, nos 4 cantos, tentando trabalhar para fazer a manutenção da cidade de Guarulhos o melhor possível. Eu atuo hoje na área de infraestrutura, né, que é responsável pela parte de drenagem, pavimentação, manutenção de vias, né, galerias, né, bocas de lobo, entre outras. Verdade, Tá. E dá para a ProGuaru atender a cidade como um todo? Olha, a cidade de Guarulhos ela é muito grande. É muito grande. Né? Na verdade, é a segunda maior cidade do estado de São Paulo. A maior, se formos falar, exclui a capital. E maior que muitas outras capitais do Brasil. Muito maior. Né? E assim como uma grande cidade, nós temos todos os tipos de problema que uma cidade pode ter. É um trabalho bastante árduo, né? É possível fazer, nós não fazemos como gostaríamos, porque por mais profissionais que nós tenhamos, né, a cidade é gigantesca, então a gente tem que fazer aí um controle de escolher, né, as prioridades. Coisa que às vezes a gente não é muito compreendido, né, mas ela tem trabalhado bastante, viu? Sei. A ProGuaru, eu tinha uma visão dela antes de iniciar o meu trabalho lá, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente do trabalhador da ProGuaru, que são trabalhadores que se esforçam demais, trabalham de sol a sol, literalmente, para tentar fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Modelo, talvez. Talvez, Nós estamos ainda, não só por questão de zeladoria, mas a gente estava conversando agora há pouco, no intervalo, mas sobre mobilidade, uma série de outras questões. Guarulhos tem evoluído, mas infelizmente ainda de uma forma muito lenta. É preciso a gente retomar esse crescimento. Por que não está tão rápido ou está muito lento? Porque nós passamos por um período muito grande sem nenhum controle, sem nenhum planejamento a longo prazo. Sim. E uma cidade não se resolve no curto prazo, né? Do dia para a noite. Do dia para a noite. Então é preciso conhecer, saber as interferências entre as coisas, para que a gente possa preparar um plano de expansão. Eu não quero entrar no mérito político das coisas, né? Vamos ficar na área técnica, que é onde eu estou. Mas, assim, nós precisaríamos de um tempo muito maior para poder iniciar uma transformação. Eu brinco, né, falando sério, que hoje nós fazemos as coisas olhando muito no retrovisor.
porque nós estamos tentando fazer coisas que já deveriam ter sido feitas há 10 anos atrás, 15 anos atrás, e não olhando para frente. Mas a gente está chegando lá. Vai chegar uma hora que a gente não vai precisar, só vai poder olhar para o retrovisor para relembrar as coisas. Sim. Mas o ideal, o foco é olhar para frente, para a gente poder trabalhar preventivamente. Hoje nós trabalhamos apenas reativamente. Tá. Né? E quando você fala assim de uma empresa de economia mista, você imagina que ela é meia jurássica, alguma coisa nesse sentido, mas não é. A ProGuaru é extremamente profissional, né? Olha só, nós temos profissionais extremamente gabaritados lá. Nós temos alguns dos nossos engenheiros são mestres, doutores. Sim. Nós temos um grupo muito qualificado. Infelizmente, às vezes, pela estrutura que nos foi deixado e pelas nossas dificuldades, devido ao nosso processo mais burocrático do que uma empresa comum, porque a ProGuaru é uma empresa de economia mista, é uma empresa pública de direito privado. Sim. E o que acontece com as empresas de economia mista, como qualquer outra estatal? Nós temos todos os deveres e obrigações de uma, né, as amarras de uma empresa pública, mas todas as responsabilidades e necessidades de uma empresa de direito privado. Sim. Então, por exemplo, se eu devo ou se eu compro alguma coisa, eu tenho que fazer um processo licitatório. Então, toda a burocracia da empresa pública. Agora, se eu preciso resolver alguma coisa de alguém, eu tenho toda a obrigação numa empresa privada. Então, assim, é uma briga do dia a dia que é difícil de equalizar. Parece que vira um conflito aí, né? Tem um grande conflito. E aí, por essas dificuldades, a gente tem tentado modernizar muito. A ProGuaru, nesses últimos 4 anos, aí, ela se modernizou bastante, com o sistema informatizado, né, um ERP dentro da empresa para fazer a gestão das contas. Isso é importante. A ProGuaru, nesses últimos 4 anos, talvez ao longo dos últimos, ela tem 42 anos, né, de idade, a minha idade. Ao longo das gestões, eu acredito assim, vou falar dos últimos 20 anos. Primeira vez nessa gestão que a ProGuaru teve resultado positivo. Verdade. Uma empresa que sempre teve um resultado negativo, esse é o grande problema de muitas estatais, inclusive motivos da maioria dos governadores, do presidente e prefeitos, pensarem sempre em vender ou acabar com as empresas estatais. Mas eu digo que se a empresa estatal for bem gerida, ela tem total condições de concorrer com qualquer outra empresa na iniciativa privada. Talvez diminuir a burocracia, ela ficaria mais ágil, né? Exatamente. Existe uma nova lei agora, a 13.303, que ela mudou um pouco o sistema burocrático. Nós usávamos a 8666, que é a lei que fala sobre licitações públicas, contratos e licitações públicas. Nós temos agora a 13.303, que ela agiliza alguns processos, né? Mas também tem uma nova lei tramitando no Congresso que quer juntar tudo, fazer um saladão. E dentro do possível, a gente tem que usar as ferramentas da melhor maneira possível, né? A gente sabe que nós estamos muito aquém do que poderia ser feito, mas olha... Mas além do que já foi feito. Além do que já foi feito. Mas eu tenho muito orgulho de dizer que a nossa administração lá na ProGuaru conseguiu trazer ela pela primeira vez na história a ter um resultado positivo, né? Não ter prejuízo. Ao longo dos anos, nós fomos diminuindo as dívidas. Okay. Hoje nós temos a certidão negativa de débitos, que era uma coisa histórica, que é na parte pública chamada de nome limpo. Nome limpo, exatamente. Então, são grandes avanços que para o público em geral, às vezes não sabe do como isso é importante. Mas para os funcionários eles são... Mas para os funcionários e para a diferença, né? E para a administração faz muita diferença. Isso quer dizer que a gestão da ProGuaru está indo muito bem, né? Olha, dentro do que a gente consegue fazer, dentro das nossas possibilidades, que são bastante restritas, inclusive em orçamento, até em questão dessa pandemia desse ano, a arrecadação municipal caiu drasticamente, então é óbvio que o repasse para muitas coisas foi reduzido, até para poder direcionar para a saúde, né, para o controle da pandemia e essas atividades.
Mas a ProGuaru, com pouco que ela tem feito muito. Que bom, né? Tem feito muito, inclusive ajudado no combate, na luta, na linha de frente, inclusive contra essa pandemia que está acontecendo aí. Quando a gente fala um pouco de ProGuaru, a gente sempre imagina que a ProGuaru está trabalhando as ruas, avenidas, não sei o que, isso tudo tal, mas o trabalho é muito além disso, né? É muito além disso. Inclusive tem uma grande diferença, por exemplo, hoje em Guarulhos nós temos a ProGuaru, a Sabesp, a Secretaria de Obras, nós temos o pessoal de internet, gás, todo mundo mexe nas vias, né? Todo mundo mexe. E assim, às vezes é difícil você coordenar esse tipo de coisa, né? A população reclama e reclama com razão, a gente tem que tornar mais eficiente. Mas não é só isso. A ProGuaru, ela trabalha com projeto, né? Então, grande parte dos projetos de pavimentação, UBS, postos de saúde, escolas, CELS. Então, a ProGuaru não é só um serviço que o pessoal acha que a gente só faz varrição. Ela é uma empresa de engenharia de fato e de bastante qualidade. Verdade, é. Tá bom. Falando nessa modalidade de trabalho, como que está aí o seu trabalho na engenharia ferroviária? Bom, eu estou terminando agora, estou fazendo um curso de especialização na área. Você está fazendo pós-graduação, né? Isso, estou fazendo uma especialização na área, porque essa área eu entendo que seja a grande área do boom na engenharia brasileira nos próximos 10, 15 anos. Nós tivemos em 2012, 2013, um boom, né, a retomada dos estaleiros no Brasil, né, as obras para fazer plataforma, navios para a Petrobras e para o petróleo, e daí veio a Lava Jato, veio algumas coisas e isso caiu. Hoje o investimento no Brasil na área de infraestrutura, ela tem sido muito grande, né? O Ministério de Infraestrutura e o Ministério de Desenvolvimento Regional têm trabalhado pesado nessas questões. Nós temos aí alguns bilhões de investimento, né, nessa área, concessão de ferrovias, construção de novas ferrovias. Agora, alguns dias atrás, um mês, dois, foram feitas as renovações das concessões de ferrovias, principalmente de São Paulo e algumas outras, aonde o governo está sendo muito perspicaz e está dizendo o seguinte: olha só, vou renovar a concessão das ferrovias e o dinheiro que vocês teriam que me dar de outorga para eu construir mais ou fazer alguma coisa, vocês vão fazer. Porque assim, 1 bilhão na mão do governo não consegue executar a mesma quantidade de obra que 1 bilhão na mão da iniciativa privada. Sim. Por toda a burocracia, por todo o problema, por toda a demora, eu não posso começar a fazer uma obra sem um projeto, sem um anteprojeto, sem aprovação de orçamento, uma série de amarras que transformam a execução por parte do governo mais lenta. Na iniciativa privada, não. Inclusive, hoje é tudo feito via concessão. Sim. Mas existe uma lei tramitando lá pegar minha colinha aqui no Senado, que é um projeto de 2018, do José Serra ainda, né, que ele transforma a construção de ferrovias não mais numa concessão. Você não precisa fazer aquele processo licitatório. Você pode dar autorização para a iniciativa privada construir. Por exemplo, a Vale. A Vale, a grande parte da ferrovia dela é particular, sim, é dela, né? Mas existe o direito de passagem, sim, de outras empresas nisso. Não quer dizer que ela é proprietária daquele empreendimento, né? É como se fosse um pedágio, ela cobra um pedágio. Eu tenho, assim, na minha colinha aqui, por exemplo, só para o senhor ter uma ideia, em 2019... nós tivemos aí um investimento de 2,72 bilhões. Para 2020, nós estamos falando de 26, 47, quase 50 bilhões. Verdade. Em concessões para obras de ferrovia.
algumas dessas que iam sair esse ano vão acabar ficando para o ano que vem. Não dá mais tempo. Por conta do Covid, não pode andar, não pode fazer reunião, não pode fazer projeto e uma série de coisas. Mas está previsto mais aí cerca de 35 bilhões. Quase 90 bilhões nessa brincadeira aí. E por isso que esse é o ramo da engenharia que vai mais crescer nos próximos 10 a 15 anos, porque o Brasil ele precisa ser competitivo. Sim. Hoje o nosso custo de transporte é gigantesco e a gente começa a perder competitividade contra os Estados Unidos e outras, contra a Argentina, por exemplo, que tem uma malha de ferrovias menor que a nossa, mas muito mais efetiva. Só para ter uma curiosidade, em 1960, por aí parou, 70, 60, 70, pararam os investimentos em ferrovias. E nós, em 2019, por exemplo, nós tínhamos uma malha ferroviária menor do que Dom Pedro. Na época de Dom Pedro. Na época de Dom Pedro, que foi, nós tínhamos uma malha ferroviária menor em funcionamento do que na época de Dom Pedro. Sim. E todos esses investimentos que eu falei para o senhor, eles ainda não nos colocam próximo das grandes potências. Porque o Brasil é continental, precisa de muito mais investimento. Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, onde é um grande exportador, aonde já tem um tramo de ferrovia, o frete caiu cerca de 30% mais ou menos. Pode cair mais ainda. E vai cair muito mais. Claro. Então, esse é um ramo de infraestrutura, de investimento que o Brasil tem feito, que é um legado que vai ficar. Então, tanto infraestrutura, a gente precisa de ferrovia funcionando, as rodovias para pequenos trajetos, portos, tem muito porto sendo concedido, né? Construindo-se novos terminais, tá? E aeroportos. Então, assim, essa malha de infraestrutura do Brasil que estava abandonada, ela está tendo um fôlego novo. E aí, obviamente, a gente tem que começar a trabalhar e estudar essa área, Sim, né? claro. Que é um caminho a ser seguido. Você acha que esse é o futuro? Ele é o futuro não porque alguém quer, é porque a gente precisa. Verdade. Se o Brasil não investir em infraestrutura, É por necessidade mesmo. é extremamente necessário. Tá. Hoje nós temos, por exemplo, em algumas ferrovias usando o double deck, né? Sim. Que são os trens com 2 andares de vagão, né? Para poder transportar mais produtos. E aí o produto é desde ovo, por incrível que pareça, transporte de ovo, até equipamentos de alta performance. Então passa pelos commodities, soja, grãos em geral, minério de ferro. A gente estava falando agora há pouco da empresa lá do Sul, que é uma grande fabricante, que ela tem brigado junto com o pessoal da ferrovia agora para que se transporte mais. Eu só tenho uma coisa que eu ainda acho triste na questão, é que o transporte ferroviário ele está sendo muito trabalhado, obviamente tem que ser, na questão de carga e pouco na de passageiros. Porque ainda é um transporte mais lento do que avião, você tem muito ônibus, mas eu acho que passada essa fase do transporte de carga, nós vamos começar a voltar a ter o transporte de passageiros também, que é importante. Que é muito importante também, claro. Não pode desprezar essa área aí, né? Exatamente. Guarulhos, por exemplo, é uma cidade que sempre teve, né, historicamente uma cidade ferroviária, e foi abandonada por 50 anos. Ixi. E Guarulhos é um exemplo do Brasil. O Brasil abandonou, em prol do modal rodoviário, ele abandonou as ferrovias. Mas não tem como voltar atrás. Ou a gente investe, ou o Brasil não tem condições de competitividade
com outros países na parte de exportação. É assim mesmo, né? Não Exatamente. Não tem outro jeito. Tanto é que, por exemplo, um dos nossos maiores clientes na compra de principalmente alimentos, né, a China, ela já se prontificou a, inclusive, financiar algumas dessas ferrovias, porque para ela é importante, porque barateia o custo dela lá, e ela precisa de um volume muito grande, todo mundo precisa comer, e é mais barato ela vir ajudar, pagar para fazer a ferrovia do que manter pelo transporte rodoviário, até pelo desperdício, né? Verdade. Você, por exemplo, pelas nossas vias, você chega, às vezes, de caminhão, você chega a perder de 20% a 30% do que você carrega. Principalmente em soja, milho, em grãos em geral, pela infraestrutura deficitária que nós temos em rodovias, né? Toda hora aparece no jornal aquelas rodovias gigantes, ônibus, os caminhões encalhados, empurrando. Isso também tem muito mudado. Tem tido um investimento pesado nisso. Mas rodovia é um modal que é feito para curta distância, né? O Brasil foi refém muito tempo desse lobby, mas eu acho que agora se abriram os olhos para todo mundo, né? Que investimento em ferrovia é fundamental. E você tem estudado muito sobre isso? Tem trabalhado muito, pensado muito sobre isso? Exatamente. A gente tem estudado muito e o que acontece? Esse curso de inspeção, eu já trabalho na área de engenharia há muito tempo, né, tenho uma certa experiência, mas as empresas de ferrovia, inclusive, né, concessionárias, elas têm incentivado, porque nós temos poucos profissionais qualificados para trabalhar nessa área. Assim como as barragens e a indústria naval, quando voltou, em 2012 em diante, ela teve dificuldade em ter profissionais aqui no Brasil. E aí começou a precisar importar profissionais. Essa mão de obra. E o Brasil tem muito engenheiro, o Brasil tem muita qualidade. Então, a engenharia brasileira ela já foi referência, foi abandonada por um bom tempo, porque muitas das obras, nós infelizmente, ela é mais o ângulo de visão é muito mais político do que técnico. Isso tem que começar a mudar, né? Exatamente. E você acha que o que nós conversamos lá no começo, que se teria, no associativismo, teria mais espaço para engenheiros, não sei o que e tal, isso não acaba, não tem, a tendência não é acabar, né? Cada vez é aumentar mais esse mercado aí, né? A tendência é voltar, é crescer, e eu não digo nem só crescer, eu digo às vezes se organizar. Sim. O associativismo, a Associação dos Engenheiros, por exemplo, de Guarulhos, a SEAG, assim como outras, elas visam essa valorização profissional, essa demonstração para a sociedade que a engenharia brasileira ela é importante, ela é de alto nível e ela precisa ser mais escutada, tanto por todas as esferas do governo, municipal, estadual, federal. É preciso que os técnicos sejam ouvidos. Né? Existem muitas decisões meramente políticas. E a SEAG ela vem trabalhando fortemente nisso. E os engenheiros, eles precisam se agrupar para poder defender isso. Não adianta uma pessoa isolada ir lá brigar pela ferrovia, uma pessoa isolada brigar pelo transporte público, pelo metrô, pelo trem. Se não se organizar, não trabalhar em conjunto, como tudo, né? Como tudo na nossa vida, a gente tem um grande risco da engenharia brasileira definhar cada vez mais. Sim. Pela falta de qualidade das faculdades. A academia no Brasil, e não são todas, obviamente, mas se mercantilizou demais, né? E tem a questão da falta de especialização de nossos profissionais, de se qualificar ainda mais. E aí nós perdemos mercado aqui em casa para o profissional estrangeiro. Então a gente tem que buscar essa melhora. A SEAG tem feito isso de uma forma brilhante, tentando com as palestras,
com os cursos, com os treinamentos, buscando trazer cursos de especialização, de MBA, pós-graduação, para os profissionais que são associados. Então, assim, esse é um trabalho que eu vejo fundamental, porque assim como outras profissões, é capaz da nossa engenharia, dos nossos engenheiros, serem relegados ao segundo plano. Perfeito. Bom, não temos mais tempo, estamos agradecendo ao engenheiro civil Joel Rodrigues dos Santos, que prontamente atendeu a nossa reportagem para que viesse aqui conversar com a gente. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado de você ter conosco aqui. Quer deixar um recado final para os nossos ouvintes? Bom, primeiro agradecer mais uma vez esse convite de poder estar aqui e vou enfatizar o que eu acabei de dizer. Eu convido todos a conhecer a SEAG, né? O site vai estar aparecendo na tela. A SEAG é a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Guarulhos. Participem, conheçam, venham participar conosco e nos ajudar a, vamos dizer que, popularizar a engenharia e engrandecer a nossa engenharia no Brasil, porque ela é fundamental. Então, muito obrigado, uma ótima semana para todos e aí acompanhem nossas atividades na SEAG, que elas são excelentes, de muito, né, de alto nível para todos vocês. Ok. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Valeu, muito